Então, gente, boa tarde. É difícil falar depois, assim, porque pra gente fazer a curadoria, a gente vê os filmes, às vezes, em qualidade muito piores, né, do que a gente vê aqui. Ver esse filme projetado, assim, 35 no qualquer rua, é bem impactante, assim, até fico meio sem graça, assim, enfim, a gente fala, né? Mas, enfim, enfim, para dar um pouquinho de contexto, assim, o Alejandro Agreste é esse diretor, enfim, argentino, que nasceu em 61, em Buenos Aires. Então, vocês imaginam que, né, nascendo em 61, ele tinha 15 anos em 76, quando a ditadura começou, a última ditadura argentina, e depois ela durou 7 anos, né, e aí depois, quando ela terminou, ele tinha 22 anos, né, então ele passou a adolescência e o começo da juventude vivendo o que provavelmente esse personagem do filme viveu também na sua adolescência e juventude, né? Assim, esses anos da ditadura civil-militar argentina marcaram muito a vida do Agreste. Ele é um cara de família pobre, ele trabalhava desde muito novo, desde os 14 anos de idade, com eletrônica. Ele foi montador de rádio, coisa assim. Não é à toa que tem essas cenas dos montadores e vendedores de rádio no filme. Trabalhou sempre muito com isso, gostou sempre muito de técnica. Então ele foi um cara que também, em todos os filmes dele, ele fez funções técnicas, não só como diretor, como roteirista, mas também fez câmera nesse filme. Tem filmes que ele fez câmera também, tem filmes que ele editou, tem filmes que ele fez até música. É um cara que sempre trabalhou muito em muitas funções, também por causa desse passado trabalhando com eletrônica. Sempre foi um cara muito interessado assim, em tecnologia e tal. Esse é o segundo longa-metragem dele. Ele fez um filme chamado El Hombre que se ganó la razón, em 86, um ano antes desse filme, e tinha feito vários curtas na adolescência, nos anos 70, sobretudo em videotape, em videocassete, né, em câmera de vídeo, VHS, e também fez filmes em 16mm. Aí, com esse El Hombre que se ganó la razón, de 86, ele foi para Berlim, para uma mostra paralela do Festival de Berlim. Eu ia trazer para vocês aqui algumas coisas, mas parece que o computador não está funcionando. Mas de uma entrevista que ele deu para a revista El Amante, que é uma revista bem importante assim, da crítica de cinema na Argentina. Eles fizeram um especial com ele em 93, e tem uma entrevista bem longa dele em que ele conta várias histórias da vida dele, da relação dele com o cinema, fala de influências, várias coisas. E uma das coisas que ele conta é que esse primeiro filme dele, que foi para Berlim, o filme era rodado em vídeo, mas aí ele teve que mentir, falando que o filme era rodado em 16 para o filme ser considerado. Ele achou que ele entra, o filme que eles queriam, o curador do Festival de Berlim queria o filme para a competição principal do Festival de Berlim. Né, era um cara de 25 anos, né, ninguém conhecia, mas um curador viu, queria o filme, e aí ele teve que mentir, o filme era em 16, mas o cara falou, não, em 16 não tem como ir para a competitiva principal, ele tem que ir para fórum, para mostra paralela. E ele conta também de uma briga, isso é legal de pensar, porque o Agreste é um cara meio iconoclasta, assim, ele nunca se filiou muito a nenhuma tradição, nenhum grupo de cineastas argentinos, sempre foi um cara meio isolado e meio iconoclasta, assim, sobretudo nesse primeiro momento. Na época ele brigou com o Manuel Antin, que é um cineasta importante da história do cinema argentino e que era o diretor do Inca na época. Né? Na verdade não era, chamava Inca, era um instituto que cuidava do cinema na época, não tenho certeza se chamava Inca ainda. Aí o Antin não queria que o filme dele fosse para Berlim, não queria dar nenhuma ajuda, ele queria que estendesse o filme para 35mm, e o Antin não queria, porque eles tinham gastado 2 milhões de libras com um outro filme, e que não queria que o filme dele fosse. Ele acabou teimando, brigou com o Antin, xingou ele igual o personagem xinga, e o filme acabou indo para uma paralela de Berlim, e isso lançou um pouco a carreira dele, assim. Aí esse filme ele já fez, rodou na Argentina, filmou na Argentina, mas com dinheiro também holandês. Ele teve na vida dele teve uma participação importante da Holanda.
Ele, então, conseguiu dinheiro holandês e argentino para fazer esse filme, a partir do sucesso do Festival de Berlim. E depois começou a rodar outros filmes também, primeiro na Argentina. Ele fez um filme seguinte chamado Boda Secreta, depois desse, no ano em 88, 89, que é um filme assustador, assim, um filme belíssimo também, já em cores, mas também lidando com temas dos desaparecidos. Um filme que é difícil de achar, mas que é um filme que eu recomendo muito, que é muito bonito, se vocês tiverem vontade de ver. E, enfim, depois foi fazer filmes na Holanda, fez 3 longas para a televisão holandesa, morou lá um tempo, casou com uma holandesa, fez 3 filmes lá. Depois voltou para a Argentina, fez mais alguns filmes, fez um filme chamado Buenos Aires Vice-Versa, de 96. Depois fez um filme chamado El Viento se llevó lo que, de 98. E depois ele foi fazer filmes, deu uma mudada, assim, porque ele fez esse filme, né, super cru, super realista, né, super com uma... realista no sentido, né, mais da crueza, mas também totalmente surrealista em alguns sentidos. Mas depois ele foi fazer filmes um pouco mais fantasiosos, filmes mais distantes um pouco desse tema, dessa gravidade do tema político, e fez um filme chamado Valentim, em 2002, talvez alguns de vocês conheçam, um filme sobre uma criança que tem uma relação com a avó, que é um filme com a Carmen Maura, já um filme com muito mais grana, muito mais projeção internacional que ele já tinha. E depois fez um filme com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves em Hollywood, talvez vocês conheçam, chama A Casa do Lago. Às vezes, talvez vocês conheçam esse filme, mas pouca gente associaria esse filme com esse filme aqui, né? Mas foram feitos pela mesma pessoa. Só queria dar esse primeiro contexto da carreira dele e falar um pouco do filme especificamente, então acho que é um filme que dá muito o que falar. Esse começo da carreira do Agreste é totalmente... ele tem uma obsessão por esse tema dos desaparecidos, né? O cineasta, enfim, que, como eu disse, cresceu na época da ditadura e se insuflou muito contra uma certa pasmaceira que tinha na Argentina logo depois da ditadura, né? O filme se passa, talvez isso vocês não tenham reparado, que é uma coisa muito, muito específica, mas o filme se passa quando está sendo votada uma lei, né, que na época foi conhecida como Punto Final, que é uma lei que era uma espécie de anistia para os torturadores, né, em 87, se não me engano. E o filme se passa durante... ele é influenciado por isso, e na claquete do filme estadunidense que está sendo feito, aparece lá Ponto Final. É como se fosse o mesmo filme, o nome do filme estadunidense é o mesmo nome da lei que está sendo votada. Depois isso na Argentina foi revogado, tá? Isso foi uma votação que aconteceu, mas isso depois, nos anos seguintes, teve juízos, né, como eles chamam, julgamentos dos torturadores, inclusive dos presidentes, tem gente presa até hoje. Eles lidaram com isso de uma maneira bastante diferente do que a gente mesmo lidou, né? Mas, na época isso era uma questão ainda, né? Isso era uma memória ainda muito eclipsada, assim, pelo cotidiano e tal. As pessoas, na época o governo era do Raul Alfonsín, que é um presidente do Partido Radical, que inclusive tem uma cena no filme em que ele está conversando com o Cafferati e aparece uma fotinho na parede. Aquela fotinha é do Alfonsín, que era o presidente da época. Enfim, eu acho que o filme, assim, é extraordinário o modo como o filme se relaciona com esse tema, né, da ditadura. A gente vê muitos filmes sobre isso, na Argentina tem centenas de filmes sobre isso, né? O Agreste, inclusive, conta que uma das motivações para fazer esse filme é que ele foi ver A História Oficial, que talvez alguns de vocês conheçam, é o filme do Luiz Puenzo, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e ele falou que ele saiu da sessão completamente enfurecido. Ele não achava aquilo uma merda, que aquilo não podia ser feito. Assim, eu também, quando vi o filme, fiquei muito impressionado com o quanto se pode ser abjeto a se tratar o tema, porque é um filme que escapa completamente à crueza, a tudo que tem de feio, de sangrento, de fedido em toda essa história, e vai fazer um filme bonitinho para que as pessoas saiam do cinema confortadas, porque isso já passou, né? Assim, como se o presente fosse uma espécie de superação de um trauma histórico, e o filme enfim, passa ao largo disso, faz uma historinha de uma senhora que adota um filho de desaparecido, enfim. Mas é um filme muito assim, um filme, quase um programa para
para aquecer o coração burguês de que tudo está bem, a ditadura passou, agora vivemos a democracia, e aqui tudo está bem. Totalmente o oposto do filme do Agreste, né? Assim, a gente está no presente, a ditadura passou, mas os fantasmas estão aí o tempo inteiro, né? Assim, desde as marcas que estão nos cortiços, desde as fotos que estão na parede, desde essa mulher que ele não aceita, que foi assassinada, foi desaparecida pela ditadura, até coisas mais, enfim, até os personagens, né, até o modo como esse personagem se faz, né, um personagem é um louco, né, assim, é alguém que está completamente sem lugar no mundo, né, assim, ele perde o emprego, sai do emprego, vai morar na rua, depois não tem amigos direito, ele xinga todo mundo, né, qualquer pessoa que ele vê na rua ele se insufla contra essa pessoa, menos com o Caserato, que é esse amigo dele que toca no bandoneon. Enfim, é um cara que está completamente... É uma espécie de chaga viva, né, desse período que o Agreste vai retratar. Assim. Eu acho extraordinário também, assim, acho, o modo como ele lida com isso é muito impressionante, né, porque ao mesmo tempo em que ele lida sob a forma do fantasma, né, assim, não tem nenhuma cena, por exemplo, de assassinato, não tem nenhuma imagem de arquivo que venha trazer esse tempo, mas o personagem trabalha isso nos diálogos o tempo inteiro, né, e no modo como ele vai se relacionar com isso. Está tanto no corpo do ator mesmo, né, assim, essa espécie de desespero. Tem um escritor argentino, talvez alguns de vocês conheçam, Roberto Arlt, né, um escritor bem importante, assim, foi muito importante para um escritor como Piglia, né, enfim, Cortázar via muito Arlt também, um escritor importante, assim, da primeira metade do século XX, depois dos anos 50 também escreveu muito. Eu acho que o Agreste fala que não, mas eu acho que tem muito do Arlt aqui nesse personagem do José. Assim, acho que essa espécie de desespero, essa espécie de desencantado ambulante, de fragmento de desespero que é esse personagem que caminha pela rua. Está muito presente num livro como Los Sete Loucos, que é o personagem do Edward Said, que é o protagonista do filme do Ar. Eu acho que isso é uma coisa bem assim, lida com isso, tanto de uma forma alusiva, nas evocações, nessas mulheres que ele vê na rua, que se parecem com a noiva que ele perdeu, enfim, que ele não quer aceitar. Mas também tem coisas muito diretas, né? Assim, ele trata disso também muito diretamente. Tem aquele diálogo com o Ceguinho, que o Ceguinho está fora de campo, ele fala tudo, né? Morreram 30 mil pessoas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, diretamente, e o Ceguinho responde, né? E o que você acha disso? Ele fala, eu, argentino, né? Cego. Enfim, ele tem essa coisa de trabalhar diretamente uma espécie assim... É importante assim, na época não era uma coisa assim, não tinham filmes argentinos que colocavam os pingos nos is desse jeito, assim, né? Assim, tinham alguns, mas não era uma coisa que era comum. Às vezes as pessoas faziam alegorias, tinha maneiras de certa maneira, evitar um pouco o tema e tal. E ele coloca tudo nos diálogos, coloca tudo de maneira direta e ao mesmo tempo evocativa, né? Eu acho que outra coisa, agora falando um pouco assim, mais do filme como um todo, não só dessa relação com a ditadura, eu acho que tem assim, o Agreste é um diretor, não é à toa que ele foi para Hollywood, é um diretor que trabalha com a narrativa de uma maneira bastante interessante, né? Assim, é um filme que trabalha, não tem uma história muito linear, né? Assim, é esse personagem perambulando pela cidade, não tem um começo, um meio e um fim, que poderia acabar de outros jeitos, né? Mas ao mesmo tempo tem um apuro assim, de não deixar o filme morrer, de ter uma narrativa que tem curvas dramáticas muito claras, que vão construindo, enfim, uma estrutura dramática muito complexa, narrativa muito complexa que vai se desenrolando, né? E nos outros filmes deles também vai ser muito uma característica muito interessante, assim. Uma outra característica que eu acho legal, assim, tem uma canção do Luiz Melodia que fala assim, falando de pobreza sem ser triste, falando de tristeza sem ser pobre. Eu acho que ele está falando de ditadura sem ser triste, né? E falando de... enfim, tá lidando com isso de maneira fresca, de uma maneira menos pesada. Assim. O filme é pesado, o filme é grave, o filme, assim, todo mundo sai da sessão meio baqueado, sobretudo depois daquela cena que ele joga na cara de todos os amigos, tanto que eles são hipócritas e tal. Enfim, tem toda a história,
da Cláudia e do país, mas ao mesmo tempo é um filme extremamente divertido, né? A gente ri o tempo inteiro, é um filme que ele lida com isso com humor também, ele não se deixa entrar na armadilha do sentimentalismo, né? Porque o sentimentalismo é uma armadilha, sempre, para se lidar com esse tema, né? Assim, é muito fácil cair na pieguice, é muito fácil cair numa espécie de sentimento, de emoção muito fácil, que acaba... Qual que é o problema do sentimentalismo? É que ele apaga um pouco o peso do passado, não o peso do passado, mas a presença do passado no presente, né? Assim, quando você quando um cineasta, um artista lida com um período desse de uma maneira sentimentaloide, assim, o risco é de que isso seja algo que ficou no passado e que o presente não esteja assombrado pelos fantasmas reais que continuam, né? E o Agreste, enfim, o tempo inteiro está lá, né? Assim, quando ele fala, joga na cara dos amigos, vocês vão lá, sei lá, tomar, não lembro exatamente, mas tomar seus cafés e tal, e os negros que trabalham, né? Coisas assim, que são os negros que trabalham. Ou quando a polícia vem pegar ele depois, quando ele vai interromper a filmagem, a polícia vem, pega e prende ele. Todo aquele monólogo do preso que vai falar do assassinato e que a única coisa que importa na vida dele é um instante, não os 56 anos de outras coisas que ele viveu, sendo que é muito fácil fazer a ligação, né? Esse cara matou uma pessoa, os generais mataram 30 mil, né? E na época estavam soltos, estavam aí, estavam querendo que eles não tivesse julgamento para nenhum deles. Enfim, tem isso que é uma coisa importante também, que é de tratar do presente como algo onde ainda as marcas estão aí, elas estão vivendo aí. Inclusive tem alguns críticos dizem que o filme é uma espécie de premonição assim, para um período que viria depois, que é o período do Menem na Argentina, né? Assim, a Argentina viveu um período neoliberal muito forte, e esse filme de certa maneira aponta isso muito claramente, né? Assim, como é que uma política liberal, uma política sem ideais, uma política pós-Guerra Fria já está um pouco aqui, né? Assim, um filme de 87, mas que já prevê algumas das coisas, né? Tudo bem, né? Não se mata mais, não se desaparece mais pessoas, mas será que não? Né? Será que manter o país na pobreza, será que entregar o país completamente ao capital internacional não é também uma maneira de continuar os desaparecimentos? Enfim, o filme lida com isso, assim, né? O país tá na democracia, mas que democracia é essa também, né? Democracia é essa que condena milhões de pessoas à pobreza, e quando vem, só se fala dessa pobreza quando vem uma equipe de filmagem internacional, Yankee, como dizem eles, mostrar essa pobreza de uma maneira miserabilista e, né, dirigindo cada meneio da cabeça da pobre que está no metrô com o filhinho ali. Enfim, só se pode falar da pobreza desse jeito, né? Assim, o cara fala, todo mundo sabe sobre o Vietnã, ninguém sabe sobre a pobreza daqui. Mas como é que as pessoas vão saber? Só assim, só quando vem uma equipe de filmagem estadunidense usar aquelas pessoas e fazer esse tipo de retrato? Enfim, assim, é um filme extremamente ácido em relação à crítica social, mas é um filme, eu acho também um filme belíssimo, assim, em termos mais puramente formais, assim. O uso dos plongés, por exemplo, né, como é que a câmera filma de baixo, às vezes, filma de cima, né, assim, o filme está sempre lidando com isso de maneira muito, muito consciente, né, assim. Tem essa escolha do preto e branco, os filmes do Agreste não são todos em preto e branco, a maioria é colorida, na verdade. O primeiro, na verdade, eu não sei, porque eu nunca vi. Mas a escolha do preto e branco, ele fala nessa entrevista também que ele queria que as pessoas já se identificassem criar um certo diálogo com os arquivos, com as imagens de arquivo. Ele fala, isso está acontecendo, mas é como se já tivesse passado também. Assim, um filme que era resolutamente um filme antigo, um filme antiquado. Era importante para ele que fosse um filme antiquado e que as pessoas lidassem com aquilo como se elas lidassem com um arquivo. Era importante para ele também isso. E isso eu acho legal. Assim, é um diretor que nunca teve medo de parecer antigo, de parecer lírico demais. Né? Um filme bastante verborrágico, né? Assim, coisa que depois o cinema argentino nos anos 90 foi recusar um pouco, nos anos 90 e nos anos 2000 foi ser um cinema muito mais minimalista, muito mais do não falado, e o Agreste sempre foi esse cara verborrágico, que colocava tudo nos diálogos.
enfim, tem várias características que eu acho extraordinárias de poder comentar sequência por sequência desse filme. Assim, como é que muitas vezes ele resolve num plano só, mudando de enquadramento. Né, aquele plano, por exemplo, em que o personagem principal encontra aquele cara que cuida da criancinha com o Walkman, não sei o que era aquilo naquela época, era uma fita gigante. O plano começa com ele aqui, aí abre o plano, depois volta. Enfim, ele reenquadra em vários momentos de maneiras muito impressionantes, inventivas, assim, encena de maneira muito inventiva, monta de uma maneira inventiva. Esse filme a montagem não é tão impressionante, mas a encenação sim. Enfim, eu queria só lançar algumas ideias primeiro, assim, dizer que enfim, para mim é um privilégio ver esse filme em 35. Eu só tinha visto uma cópia muito ruim e, enfim, acho que se vocês estão aqui até agora é porque também interessou o filme a vocês e eu queria saber um pouco o que vocês acham. Oi, eu queria saber o final. Ele, um amigo dele no ônibus, né? E está sendo filmado, que aquilo que é tudo, a história do filme, quer dizer, o que significa? Assim, eu não gostaria de dizer assim, o que significa, eu não sei o que significa, eu acho que para cada um é uma coisa, assim, eu acho que assim, eu não sei, eu entendo muito como uma relação com um pouco com esses fantasmas, assim, né? Tem aquela menina, né? Mas enfim, eu não sei se compartilhar a minha interpretação é o melhor jeito, eu acho que... Né? Ele fala, não tem mais jeito. Ele fala que já está tarde, né? Está tarde demais, né? E aí, enfim, tem aquele atropelamento. Isso, né? Assim, os Yankees estão aí, isso sim. Mas tem uma sugestão de um atropelamento, né? Tem aquelas coisas que voam da mão da menina. Enfim, uma sequência bem complexa, assim, é difícil, eu acho, de dar uma interpretação. Eu acho que seria fechar demais. Eu acho que ela é mais para deixar pensando mesmo, assim, eu acho que é muita coisa, tá ali. Tá a memória dele, tá a relação com os Yankees, tá a amizade com o Cacerata, tá desde o ônibus que ele cita da Cláudia, que pegou ela e nunca mais voltou, e aquela procura do Cacerata no escuro dentro do ônibus também remete a isso. Tem várias coisas ali que se precipitando naquela sequência que eu acho que estão aí, assim, estão meio soltas pra gente mesmo, pra cada um fazer a sua interpretação. Como se fosse um fantasma, né? É surreal nesse sentido, porque ele vive toda essa vida desses fantasmas todos que estão enterrados, mas estão vivos, né? E aquela cena final seria, talvez, como cinema, né? Uma representação de toda esses fantasmas que estão povoando a existência dele. Produção. Eu acho curioso o papel da mulher. Da mulher ou das mulheres? Se não falar no microfone, as pessoas não escutam. Explica mais. Oi. Eu acho curioso o papel da mulher no filme. Curioso no No sentido que a Cláudia, ela é um fantasma. Aí tem a cena que ele tá com a mulher, que sei lá, ele passa uma noite com ela, que ele tá super impaciente ali pensando em qualquer outra coisa e ela é meio que, não sei, ela tá meio largada ali, aí a mão dela no álbum, sei lá. E aquela hora que ele tá falando da mulher dentro da casa. O que ele gosta de mulheres que são, sei lá, de família. Não sei, isso é uma coisa que me veio. Eu gostaria de explorar. Entendi. Eu acho assim, tem uma coisa, eu acho bem legal o que você falou, eu acho que tem variações desse papel da mulher, assim, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, o Agreste não é um cineasta que vai
lidar com o protagonista como um poço de virtudes, assim, né? O José é um protagonista bem complicado, na verdade, né? Um cara que sai aí xingando todo mundo, é um cara que fica falando de todo mundo, da hipocrisia de todo mundo, mas ele mesmo não faz muita coisa para mudar o mundo. Você quer mudar o mundo vendendo rádio? E vocês querem mudar o mundo falando com os outros e andando por aí, sabe? Assim, ele não é um poço de virtudes, então ele não é um personagem que a gente se identifique com ele como uma espécie de herói muito facilmente também, né? Então o olhar dele sobre as mulheres tem rasgos de machismo, por exemplo, né? Assim, eu acho que era isso que você queria chegar onde você queria chegar. Pode ser, né? Eu acho que sim, assim, e seria, eu acho que seria muito estranho fazer um personagem como um poço de virtudes operar do mesmo jeito que o Puenzo faz na história oficial, sabe? O Agreste é um cara que vai fazer coisas um pouco mais complicadas do que isso, do que heroicizar, do que transformar o personagem numa espécie de voz da razão, sabe? Que voz da razão? Ele está completamente louco, ele está chiflado, como dizem os argentinos, ele está completamente... enfim, e isso faz dele com que ele possa, por exemplo, tratar as mulheres de um jeito muito esquisito, né? Mas tem também essa sequência que ele fala da mulher dona de casa e tal, que ele está falando com o Carceráto, na verdade, né? Ele está falando, para que você quer uma vida assim, né? Porque eu acho que tem a ver isso, ele é um personagem que se insufla não só contra o problema dos desaparecidos, mas contra todo um status quo que tem a ver com a cultura argentina, extremamente autoritária, viciada, com essa coisa das figuras históricas muito forte, tem uma, enfim, machista, várias coisas, várias formas de opressão que ele se insufla contra elas, né, que ele se insurge contra elas. Eu acho que é um cara meio, uma espécie de bufão, assim, de doidão, de doido que faz aparecer as contradições da sociedade a cada um desses encontros. Mas ele mesmo não é um herói, né, assim, tão claro. Mas acho que sim, tem várias questões ali com as mulheres que fazem parte disso também, né? Já que você falou do personagem do Carceráto, eu achei ele muito curioso também, fiquei pensando nele. Porque ele parece muito Gardel, né? Ele é meio Gardel, totalmente a imagem do Gardel. E ele é meio uma figura paterna também para ele ali, assim, né? Não sei qual é a relação muito bem dele com o protagonista, mas é interessante explorar isso também. O Carceráto é um personagem interessante, é uma espécie de amigão, quase de irmão mais velho, assim, né? Assim, uma figura meio... É estranho, assim, acho que tem essa coisa de uma espécie de uma sobrevivência da Argentina antiga, por causa do bandoneon, do tango, mas tem também uma coisa... Não sei, assim, esse... É uma figura paterna, assim, é estabelecido. É paterno, é um estabelecido e ao mesmo tempo tem um carinho por ele, né? Ele tem um carinho pelo Carceráto também, não é um personagem que ele... Ele é o único pelo qual ele tem um carinho. Todos os outros encontros ele sempre ele rechaça os amigos, rechaça o patrão, rechaça todo mundo, né? Menos a memória da Cláudia, óbvio, e o Carceráto, que ele tem uma relação meio ali de... Porque eu acho que ele reconhece o Carceráto um pouco que ele vai ser também, sabe? Assim, esse cara meio... tá ali vivendo, tocando seu bandoneon, mas tá morando num convento e tá meio que aí desde sempre, sei lá, não sei muito bem dizer sobre esse cara, não. Mas, enfim. A música era muito bonita. A música do filme? Tem uma coisa legal de falar, que o Agreste sempre trabalhou com um cara que é um amigo dele holandês, que fez a música do filme, fez as músicas de quase todos os filmes dele. Eu não sei dos mais recentes, mas dessa época ele fez de todos os filmes. Paul, não sei o que, é um nome holandês que eu não vou saber pronunciar, mas é um amigo dele que fazia as músicas de todos os filmes. Uma coisa legal sobre a música também é que tem duas canções do Spinetta, né, do Pescado Rabioso, que é uma banda de rock argentino super importante, assim, eu sou fã absoluto, assim, adoro. E o Agreste também, ele é fãzaço do Spinetta, todo filme ele coloca alguma música do Spinetta, seja do Pescado Rabioso, que é essa que toca duas músicas aqui, seja do Invisível, que é uma outra banda do Spinetta. No Boda Secreta toca inteira uma música do Almendra, que é a primeira banda do Spinetta. Ele tem essa relação com o rock argentino, eu acho que também por uma irmandade de poesia com o Spinetta. Spinetta morreu há pouco tempo, foi um compositor importantíssimo do rock argentino, não só do rock, da música argentina como um todo,
um letrista brilhante, assim, o cara tinha relação... Esse disco onde tem essas duas canções chama Artaud, por exemplo, do Pescador Rabioso. Ele tinha uma relação com o surrealismo muito forte, tinha uma relação forte com o Artaud, com esse poeta, né, Antonin Artaud. E era um cara que lia muito, tinha uma relação forte também com o Arte, com o Roberto Arte que eu falei. Então o Spinetta é um pouco irmão de poesia também do Agreste. É um cara que tem, se vocês depois quiserem conhecer, é um cara que vale a pena conhecer as canções, assim, porque tem uma lírica que é parecida com isso aqui, entre o surrealismo e um pouco a crítica social. Enfim, é um cara bem, mas sempre de uma maneira um pouco indireta, assim. Acho que é um cara legal e bom você falar da música e tem isso também, né, as canções. Tem mais 5 minutinhos, né? Não sei. Não, a banda chama Pescado Rabioso, Peixe Raivoso, e o álbum chama Artaud, A-R-T-A-U-D. Talvez nesses 5 minutos que sobram você falar um pouco mais dos procedimentos formais, porque eu achei lindamente filmado assim. E claro, como sempre, indissociável dos temas que ele está tratando, mas eu acho que no caso desse filme tem uma força muito maior, assim. Muito maior não, mas muito incrível, assim, porque inclusive dessa coisa da descontinuidade da história, né, que ele usa muitos planos sequências e tal. E aí eu acho isso muito, muito massa, assim. Eu não quis entrar tanto nisso porque, enfim, tinha pouco tempo, também eu acho que as coisas aconteceram um pouco pra ver, mas assim, eu acho que é um filme exuberante, assim. É um filme que lida, por exemplo, com a grua de um jeito muito inventivo, assim, né? Como é que o filme vai por exemplo, às vezes, as cenas no cortiço que ele mora, por exemplo, né? Às vezes tem cômodos diferentes em que a câmera vai montar no plano, né? Tem vários momentos em que ele monta no plano, por exemplo, né? Ele tem um espaço, ele recorta esse espaço com a grua, né? A grua vem aqui, ele monta de um jeito, mas de um jeito sempre inventivo, não uma grua que para parecer que tem dinheiro o filme, sabe? Para um negócio ser exuberante no sentido bobo da coisa. Aquilo sempre tem um sentido formal importante, assim. A montagem, tem lances de montagem que eu acho bem interessantes. Por exemplo, quando ele monta a menina, aquela cena, né, reflexiva do documentário, sei lá, do filme que está sendo feito estadunidense com a menina no metrô e a conversa dele com o patrão, né? Assim, tem uma espécie de jogo ali daquela montagem que eu acho bem interessante, assim, que também não respeita a linearidade e tal. É um filme que é um filme que, apesar de ser extremamente fragmentado em termos narrativos, é um filme que tem uma fluidez impressionante, assim, a gente nunca sai do filme. Não sei se vocês viram isso, apesar de ter planos lentos e tal, tem algo no modo como ele relaciona a narração, inclusive as vozes over que tem, a fluidez da câmera e a montagem, que eu acho que dá uma fluidez muito, muito grande. Assim, e os filmes eles são todos assim, sempre, nunca é radical pelo radical, no sentido assim, nunca é para você descontinuidade para mostrar que eu sei fazer isso, ou que eu não estou nem aí para narrativa, sabe? Ele nunca fez isso. Sempre foi um cara muito preocupado com narrativa, lia muito. Ele fala que, tem uma coisa legal que ele fala que antes do primeiro filme dele, ele quase não via filme, não conhecia Bergman, não conhecia Fellini, ele lia muito. Ele escreveu um romance com 19 anos, que depois ele foi filmar em 93, vários anos depois, ele foi filmar um filme também extraordinário, chama El Acto en Cuestión. O filme dele foi para Cannes, muito antes dos filmes argentinos começarem a ir para Cannes direto, foi o primeiro, assim, que em 93 foi para Cannes. Um filme muito, muito impressionante, esse filme chama El Acto en Cuestión. Que também é um romance um filme meio Bioy Casares, assim. Enfim, eu acho que tem uma relação também, um cineasta que ele gosta muito, é o Orson Welles, né? Aqui, esse filme tem tudo aqui, né? Da Marca da Maldade. Tem a Marca da Maldade várias vezes aqui. Eu acho que é um filme meio assombrado pela Marca da Maldade, enfim, tem... Não sei, o próprio Preto e Branco, a escolha do Preto e Branco, ele fala com as coisas dos arquivos, mas tem a ver um pouco também com a admiração dele pelo cinema clássico hollywoodiano, enfim, cinema dos anos 40. Ele gosta muito de Billy Wilder também, por causa dos diálogos. Enfim, não sei, as coisas formais eu acho que tem coisas bem interessantes, assim. O jogo dele com o plano sequência também, que eu acho
bem impressionante, assim. Todos os filmes dele começam com um plano sequência. Bem impactante, geralmente. Filmes, ou filmados de cima, com várias locações. Esse lá que eu questiono. Uma coisa que eu acho legal também, que nenhum crítico fala, é a relação dele com o teatro. Eu acho que os filmes têm momentos super teatrais nesse filme. Aquela sequência em que ele fala com os amigos, tem uma espécie de irrupção ali, que é uma coisa totalmente um diálogo com um certo teatro, assim. Eu acho que tem momentos assim, de mudança, por exemplo, das atuações, que eu acho que bebe bastante no teatro, e o modo como ele também coloca a câmera mais afastada e deixa as coisas se resolverem ali dentro do plano. Da prisão também, super. A prisão é quase um sketch, né? É quase um sketch separado do resto do filme, assim. Eu acho que tem momentos assim, de uma relação com o teatro bem forte, assim. Eu não sei exatamente com qual teatro, não sou nenhum especialista em história do teatro, assim, em estilística do teatro, mas eu sinto sempre uma coisa, uma relação com o teatro bem forte, que não é apontada pelos críticos dos filmes dele, não. Enfim, acho que poderíamos seguir falando aqui bastante. Eu aconselho, assim, os filmes dele são bem difíceis de achar, assim, não são muito fáceis, até nos torrent gourmet da vida aí. Tá, João? Mas assim, são um pouco difíceis de achar, mas sabendo onde procurar, dá pra ver alguns. Pelo menos o Boda Secreta dá pra ver, é um filmaço. Boda Secreta? Boda Secreta, Casamento Secreto. Tá no YouTube? Não tá, não tem nada dele mesmo, infelizmente. Esse filme está. Esse filme tá, né? É o único que tá. Beleza. Obrigado, gente.